primeiro quero te agradecer por estar me assessorando nesse processo. Eu, como uma pessoa que estou saindo do zero, uma pessoa que, nossa, eu já tentei de tudo, e principalmente assim, eu sempre tive muito, não é que eu tive muito tabu, sempre tive muita resistência à disciplina e processo de atividade física, mas nunca me mantive 100% sedentário, sempre alguma coisa ou outra eu mantive fazendo, né? Então, o que eu olhei na corrida? A possibilidade de eu trazer mais disciplina, porque a gente vê que a qualidade de vida realmente de quem corre e consegue colocar isso como disciplina, você vê uma longevidade maior, uma qualidade de vida. E com isso também ajudar não só na qualidade, mas também no controle de peso, enfim, ter uma atividade física com potência. E para mim, eu tenho essas dúvidas que eu queria que você me tirasse, como que funciona, se tipo assim, só eu começar a ir, porque a gente vê que é um caminho, é uma jornada, e, enfim, é só colocar o tênis e ir, ou como que é esse processo? Como que vai ser para mim esse processo? Muita gente acha que é só colocar o tênis no pé e sair correndo, mas a partir do momento que a gente consegue organizar as coisas, a longevidade no esporte é muito maior. Então, basicamente, o que a gente mais preza para o pessoal é justamente ter a ideia do que significa a corrida para aquela pessoa. Se é uma coisa que a pessoa busca saúde, a pessoa busca performance, independente do objetivo dela, o processo ele tem que ser bem organizado. E a partir do momento que a gente pensa na corrida e botar o tênis e sair correndo, o objetivo pode até ser que ele seja alcançado, mas a que preço, a que custo? Então, se uma pessoa começa a correr simplesmente por conta própria, pode ser que ela consiga muito bem, mas ela corre um risco muito grande de se machucar, às vezes de se frustrar por não chegar no objetivo dela, ou querer apressar algum ponto. E aí isso pode trazer alguns outros problemas de que se ela tivesse alguma pessoa ajudando ela por trás, que seria o caso dos nossos treinadores, seria muito mais fácil. Então, grosso modo, é sim colocar só o tênis e sair correndo, mas se eu tenho uma ajuda por trás e alguém para me organizar, fica muito mais fácil. E o que você acha, assim, que tipo, me espera nessa jornada? Porque é uma coisa, assim, que eu tenho bastante... Qual que é o maior receio de quem já tentou várias coisas? É o receio de, na grande realidade, parar, né? Parar. Então, assim, como que eu tenho que encarar esse processo e como que eu consigo me manter nessa constância? E, enfim, qual que é o que você acha que eu tenho que fazer agora, principalmente para começar, para desenvolver esse hábito angular, que seja um hábito de repetição e que entre no meu hábito como se fosse um hábito, sei lá, escovar os dentes. O principal nesse caso seria, obviamente, motivação, mas também a disciplina. E acho que nesse caso, de novo, bato na tecla, você ter alguém junto com você. Porque a partir do momento que você tem um planejamento, você tem uma meta, e tendo alguém que te ajude a cumprir aquela meta é muito mais fácil. E aí essa disciplina, junto com aliada com essa motivação, então você tem ali uma meta, você tem como chegar nessa meta. Cara, é um âmbito, é um desejo, entendeu? Então fica muito mais fácil de você adquirir essa constância e isso virar um hábito. E a partir do momento que isso vai virar um hábito, os resultados eles vão vindo aos poucos. E a cada treino que você faz, que você vai vendo a sua evolução, cara, isso te motiva cada vez mais. Então acho que é mais nessa linha de seguir essa constância da corrida, tá? Porque esse é o principal segredo dela, essa adesão, essa disciplina que vai te levar junto com a motivação a atingir aquele objetivo. Cara, é possível uma meia maratona, é possível chegar, sei lá, aos primeiros. Eu consegui agora, que a gente acabou de começar a fazer 5K, e pra mim foi uma vitória muito grande, de verdade, assim. Na quinta-feira, quando eu fiz 5K, pra mim foi um dia muito emocionante. Eu já tinha feito isso muitos anos atrás. Eu tava me sentindo de verdade, assim, muito frustrado, porque eu não tava fazendo atividade física com disciplina, com constância, e eu não conseguia chegar a 5K. Tava chegando a 1,5, 2, e ficava, tipo, exausto, mente totalmente desfocada. E ter feito 5K, principalmente na esteira, que é muito mais entediante, foi grande pra mim. Mas agora a gente sabe que, por exemplo, pra ir pra uma prova de 18, 21 quilômetros, é muito mais. E é possível, o que eu preciso fazer, como que eu consigo construir essa história? O principal é a gente planejar para você chegar bem nesses 18 km, nesses 21 km. A gente está treinando tem pouco tempo, mas se nesse pouco tempo você está seguindo o planejamento que a gente executou de 1,5 para 5 km, olha a sua evolução.
Então, justamente, a gente vai aos poucos e, cara, todo mundo consegue. A corrida é um esporte muito democrático, todo mundo consegue, cada um no seu tempo. Depende muito do que a pessoa faz e se ela quer fazer os 21 no melhor tempo possível, se ela quer fazer os 21 por fazer a distância e falar, eu sou meio maratonista ou uma maratona, eu sou um maratonista. Mas no seu caso específico, Andrés, tenho quase certeza de que vai dar muito certo, tá? Esses 18, esses 21, independente da prova. Só que a gente vai fazer ela muito bem feita. E dentro disso, o que você acha importante para a gente construir essa história? Quantas vezes por semana que eu tenho que treinar a corrida, né? Estar correndo, assim, que você acha importante? A corrida, essa parte de treinamento, o treinamento aeróbico que a gente fala, se você não dá um estímulo a cada mais ou menos 48 horas, você acaba já perdendo um pouco daquilo que você treinou. Então, eu, Gabriel, gosto de treinar uma pessoa, seja ela iniciante, intermediária, de pelo menos 2 a 4 vezes por semana, tá? Chegando avançados ali, treinando 5, às vezes até 7. Você acha que é importante, por exemplo, nesse começo, sei lá, eu começar treinando um dia, tendo repouso no outro, nem que seja um repouso ativo, uma malhação leve? Sim, com certeza, até para o seu corpo adaptar a questão do impacto da corrida. Então, muitas das vezes você vai ver que os seus treinos, como por exemplo, de segunda, quarta e sábado, e a gente vai dosando exatamente para você não forçar muito na segunda, ficar muito dolorido na quarta e não conseguir treinar. Então essa recuperação, seja ela passiva ou ativa, ela é importante, principalmente nesse começo. Então acho que fracionar os dias encaixa muito bem. E agora, assim, para eu estar preparado, né, para o inicial, o que você acha que é importante eu ter de acessório, de investimento? Porque a gente fica na dúvida sobre tênis, sobre postura, enfim, sobre acessório. Tem algumas coisas que eu já tenho percebido que são importantes, mas o que você acha que é fundamental para começar? O fundamental, pensando em acessórios, eu falaria um tênis confortável, tá? Não precisa ser o melhor tênis do mundo, tênis de, por exemplo, maratonista de elite. Um tênis que seja confortável, um vestuário leve e de acessórios, um aplicativo do celular que tenha GPS ou um smartwatch, algo que você consiga controlar aquilo que você está fazendo. Tá? Então, seja, por exemplo, o próprio aplicativo do Corrida Perfeita que tem o GPS embutido nele, justamente para você saber que velocidade que você está correndo e quanto que você está correndo. E aí, pensando em tênis, em vestuários, nesse começo, aquilo que você se sinta confortável e que te atenda muito bem. Então, um tênis que tenha um bom amortecimento, um tênis que não te gere dor. Muitas das vezes o que acontece com o pessoal da corrida é pegar um tênis muito justo e conforme você vai correndo, a unha vai batendo na frente do tênis. Então aí a unha acaba ficando preta e acaba caindo. Então um tênis que ele seja confortável, tá? A roupa, muitas das vezes um shorts que não justamente às vezes fica friccionando uma coxa com a outra, que não asse as coxas. No caso ali das meninas, um top que seja confortável para correr, porque querendo ou não, você vai ter um salto. Então nesse sentido de ter roupas confortáveis. Não necessariamente a melhor roupa, mas aquilo que você se senta bem. E sobre essa questão, por exemplo, de um relógio para acompanhamento, você falou, o relógio, eles trazem hoje essa tecnologia de acompanhamento, de pulso. Você acha importante em que momento, tá? São produtos geralmente que têm um valor agregado maior, né, para fazer essa adesão. Sim. Eu acho que a partir do momento que você tem uma constância muito boa, no sentido de você já saber o seu treino, você ter a disciplina de treinar, vale a pena o investimento. Porque, principalmente aqui em São Paulo, a gente sabe como é complicado sair na rua com o celular. Então, o relógio, assim, até pela facilidade de você estar com a mão livre e para ter algo ali que você consiga simplesmente olhar rápido o que você está fazendo, e aí você já tem o controle em cima do seu treino. Então, aí eu acho que a partir do momento que você adquiriu o hábito e está fazendo treinos frequentes, vale a pena o investimento. O que você acha sobre alimentação? O que é importante eu pensar agora? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu faço jejum, tem as minhas alimentações que eu faço fora da rede, enfim. O que você acha que eu tenho que seguir, assim, para realmente ter um processo de desempenho, né? Porque agora é diferente. Porque antigamente, apesar de eu fazer jejum, eu não tinha nenhum compromisso com o desempenho. Agora eu tenho. E é uma coisa que me preocupa bastante. Nesse sentido, você correr em jejum não faz mal. Tá? Se seu corpo ele é adaptável a correr em jejum, não tem problema. Mas o que a gente tem que levar em consideração na corrida? A principal fonte de combustível para a corrida é o carboidrato. Tá?
Então, por exemplo, você que está correndo distâncias um pouco mais curtas nesse começo, o seu corpo ele é acostumado com o jejum. Então, para você correr pouco tempo, o seu corpo ele começa a gastar o carboidrato que você já tem no seu corpo. Mas o que é pouco tempo, assim, para você? Tipo, o que você quer dizer, assim? No sentido de você tá fazendo um treino mais ou menos, exatamente, entre 30 e 40 minutos. Você vai ver que até vou te dar uma ajuda depois, a partir do momento que a gente começar a correr treinos de 50 até 1 hora, ou pensando na sua prova, que vai ser algo próximo de 2 horas, você vai ter que entrar com uma suplementação, tá? Então, assim, você vai ter que ter uma suplementação muito provavelmente de carboidrato, uma suplementação ali de reposição de sais, minerais. Então, principalmente a alimentação nesse começo, equilibrar na medida do possível, tá? Comidas mais leves, evitar comidas muito gordurosas, porque o seu corpo ele vai sentir esse peso da comida durante o treino. Tá. Tipo assim, comidas gordurosas, quanto tempo antes, assim? Desculpa te interromper, mas é que só... Sim, imagina. Sim, não, mas a comida gordurosa, para o seu corpo entender que ele tem que processar aquilo, ele vai demorar pelo menos ali umas 24 a 36 horas. Então você vai estar exigindo dele o processo da digestão e o processo no treino. Então você vai se sentir muito mais pesado. Então, pensando na alimentação, o que seria o ideal, tá? Obviamente, o ideal seria ter um acompanhamento nutricional junto. Então, a gente alinha o treino e a dieta. Mas, idealmente, que você coma comidas um pouco mais leves, principalmente próximos aos treinos. Ah, isso eu não sabia. Eu achava que era, na real, até o contrário, assim, que eu achava que antes eu deveria comer uma comida, claro, não tipo assim, comer de barriga cheia, mas, tipo, eu achava que eu tinha essa possibilidade de comer coisas mais pesadas, assim, tipo, eu jamais imaginei que, tipo, uma refeição num dia antes ela iria interferir. Muito, ainda mais, por exemplo, o seu caso, que tá acostumado a treinar cedo ali. Se você treina em jejum, principalmente pela manhã, que o seu corpo vai estar usando de combustível aquilo que você comeu na noite anterior, sua última refeição. Então, se ela for uma coisa muito densa, muito pesada, você vai estar usando aquele combustível de que seu corpo já está tendo trabalho para processar. Então vai ficar mais difícil ainda. Então, assim, por que a gente fala, por exemplo, no mundo da corrida, vou fazer o carb load, que a gente chama, por exemplo, do pré-prova. Vira e mexe, a galera posta, tô comendo ali uma massa, um macarrão. É justamente um prato que ele acaba sendo um pouco mais leve para o seu corpo digerir, mas mesmo assim ele vai produzir aquele carboidrato para você estocar e usar durante o treino ou a prova. Agora, mas isso quantas horas antes de uma prova? Tipo, dia anterior? No dia anterior, exatamente. Porque normalmente as provas são cedas. Então, se você vai usar o estoque daquilo que você consumiu antes. Sobre chegar e construir esses primeiros 18 km, assim, quanto tempo leva para construir esse resultado na minha condição atual? Na sua condição atual, pelo que eu tô vendo dos seus treinos, pra gente chegar nesses 18, você que já é uma pessoa que sempre teve o histórico de uma atividade física, treinando bem dia, você tá, cara, acredito que uns 2, 3 meses a gente consiga fazer esses 18 bem feitos. E uma coisa, sabe, que eu queria perguntar pra você, tipo, e é real isso, que eu tenho uma certa dificuldade, principalmente agora no início, que é com relação à hidratação. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar bastante água, principalmente antes de fazer uma atividade física. Entretanto, tipo, eu tenho muita diurese também, assim, tipo, dá vontade. E, meu, é muito ruim, tipo, você começar a correr e sentir vontade de ir no banheiro. Porque você fica incomoda e aquilo parece que, tipo, sei lá, qual que é a hidratação, assim? Porque eu acho que durante, quando você tá, aquela água que você vai tomando durante, até teu corpo vai até, acho que absorvendo, né? Você vai transpirando. Mas assim, tipo, eu acho que, tipo, 40 minutos antes já tem que parar de me hidratar, não é? Tipo, tomar água, assim, ou nada a ver? Não, justamente pelo contrário, tá? O que eu te sugiro, tá? Continua com essa sua hidratação boa, mas é um efeito do exercício lá no nosso sistema hormonal, de que na hora que você tá fazendo exercício, o seu corpo ele entende que ele tem que parar de produzir essa urina, justamente para você não desidratar, você não jogar água fora, porque você já tá transpirando, você já tá perdendo água por ali. Por que às vezes dá vontade no banheiro? Porque eu tô com água em excesso. Sim. Mas se eu tô com água, faltando água na verdade, o seu corpo ele não vai funcionar. Você vai começar a sentir muita cãibra, você para de transpirar, é um pouco irônico, mas você para de transpirar exatamente para o seu corpo não perder mais água. Então, assim, você falar para mim, para de me hidratar? Não, pelo contrário, tá? Continua mantendo água,
vai no banheiro antes de começar o treino. Durante o treino, você vai beber água ainda, mas você não vai virar, por exemplo, um copo ali de 200 ml de uma vez. Você vai dar ali uma bicadinha, molha a boca, engole, ou às vezes até só molha a bochecha e joga e continua correndo. Entendi. E uma coisa que, tipo, pra mim é importante, porque precisa fazer, tipo, exercício de fortalecimento, né? Esses exercícios de fortalecimento são basicamente de perna. Fortalecimento de perna, e o que a gente preza muito é aquela região do core, essa estabilização de tronco e quadril. Porque se você for ver numa postura de uma corrida, a gente sofre principalmente pela questão de gravidade, tá? Cada passo que a gente dá no chão, a gente tem que ter algum jeito de absorver esse impacto e transformar ele em impulso de novo. E se eu não tenho um bom fortalecimento, principalmente da região abdominal, de aguentar esse impacto, que a gravidade vai achatar a minha coluna, aí começam a aparecer as lesões. E a perna, obviamente, porque é justamente ela que você vai usar durante a corrida. Então, para um corredor, a gente preza muito essa região de fortalecimento de core e de membros inferiores. Uma coisa que acho que a gente tem muita dúvida, porque você fala assim, hoje em dia não tem como você não pensar nisso, né? É muito caro você ter uma assessoria hoje esportiva para iniciar a correr, porque eu vejo assim, acho que muita gente que quer correr começa por conta em risco. É muito caro você ser assessorado e bem assessorado, principalmente para você conseguir fazer certinho? Não. A gente aqui no Corrida Perfeita, a gente tem diversos planos que são extremamente acessíveis, tá? Toda essa questão de personalização de treinos, essa questão de, inclusive, nossos próprios treinos aos sábados, que hoje a gente está aqui em São Paulo, ou no Ibirapuera ou na USP, cara, eles são abertos, eles são gratuitos. Então, quem quiser chegar lá e aprender um pouco mais sobre a corrida, iniciar na corrida, totalmente aberto. E a gente não tem só em São Paulo, a gente tem em Brasília, a gente tem em Rio de Janeiro, a gente tem em Salvador, a gente tem em Belo Horizonte, a gente tem em Porto Alegre. Recentemente, a gente está como embaixador em Fortaleza agora. Então, cara, o clube do Corrida Perfeita é aberto a qualquer pessoa, tá? Então, todo final de semana, em todas essas cidades, a gente tá fazendo nossos treinos presenciais. Então, aí sempre tem um pessoal que, quero experimentar a corrida, quero tirar uma dúvida sobre a corrida. Podem aparecer com a gente que a gente vai receber com o maior prazer. Gabriel, o que você daria de dica, principalmente agora, para quem tá querendo começar, pra gente finalizar, assim, tipo, porque eu acho que, sei lá, 20% continua ou não? Cara, acho que a principal dica é coloque uma meta, tá? Coloque uma prova ou o que seja, começar a cuidar da minha saúde, tá? E faça isso. Se você precisar de ajuda de um profissional, estamos total à disposição, mas faça isso por você. Encontre um sentido naquilo que você preza pela corrida. Seja questão, de novo, seja questão de saúde, seja questão de performance, ou simplesmente aliviar o estresse. Faça isso por você. E se precisar de ajuda, cara, estamos à total disposição. Ô Gabriel, então me fala uma coisa que é muito importante sobre essa questão, tipo, da disciplina, Gabriel. Você vê assim, o pessoal chega lá às 6, 7 horas da manhã e é difícil, vou dizer assim, eu acho que pra mim tá sendo o maior difícil, e até vou contar um segredo pra você, que eu sempre tive muito apreço em dormir tarde no sábado. Sempre tive muito apreço por isso. É difícil. Como que você mantém essa disciplina, assim, que o pessoal tá disciplinado, motivado? Ou é mais na base, assim, da raiva do que da motivação? Do tipo, preciso fazer isso. Eu acho que assusta um pouco você ver esse pessoal que vai cedo, mas a partir do momento que você vê aquele resultado, que você tem aquela disciplina de eu vou correr atrás daquilo, por isso que a galera acha um pouco estranho, até se fala, nossa, o que é esses loucos que saem pra correr tão cedo? A corrida, a sensação da corrida do pós é muito boa. É boa. Isso é muito boa. E isso é uma coisa que chega a ser até um pouco quanto viciante, nesse sentido. Então a galera tem essa disciplina porque tá sempre em busca de melhorar aquilo que ela almeja. Então essa pessoa ela vai estar disposta a acordar às 6 horas da manhã, muitas das vezes o pessoal vai treinar esse horário, mas porque combinou com um amigo ou com a amiga que vai encontrar naquele horário e vai fazer o treino junto. Isso é muito legal da corrida junto também, porque você vai criando pequenos grupos que têm o mesmo objetivo. Então esse objetivo em comum vai gerando essa disciplina. Então você acaba virando um daqueles loucos que acordam cedo para correr. Você acha que tem um determinado ponto que existe o break-even da disciplina ou não? Cara, existe, mas aquilo, a partir do momento que você encontra o sentido da corrida para você, acho que esse ponto você acaba sobrepondo ele sem problemas, porque você tem aquela meta. Então, por mais que
você esteja perdendo um pouco a disciplina, se você tem aquele objetivo, se você tem, inclusive, por exemplo, um treinador, indiretamente ele acaba te cobrando um pouco do porquê que você não está treinando. Então isso acaba te gerando essa disciplina, essa autodisciplina, na verdade. Gabriel, tem mais alguma dica, assim, pra galera se manter motivada? Porque eu acho que é muito, tipo assim, uma coisa é você pegar uma pessoa que, sei lá, uma pessoa, tipo, sei lá, que se dedica só a isso, que tem tempo. Mas, assim, a maioria das pessoas é como eu, assim, comum. É uma pessoa que, tipo assim, tirar uma hora do dia pra treinar é uma hora que você poderia estar, tipo, descansando, teoricamente, ou jogado no sofá, ou fazendo alguma outra coisa. Então, é muito difícil para uma pessoa comum como eu, assim, que não... Mas, assim, qual que você, tipo, eu acho que você já deve ter visto muita gente desistindo, muita gente resistindo. Qual que é a dica de ouro? A dica de ouro que eu falo para meus alunos é: faça isso principalmente por você. Você está cuidando do seu corpo, é seu maior bem. Então, assim, cara, se você não cuidar do seu próprio corpo, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. A gente te ajuda, mas no fundo, quem tem que fazer é você para cuidar do seu próprio corpo. Então, assim, é uma coisa que a gente mais fala, assim, a disciplina da corrida, a constância da corrida, ela não é nada mais do que você simplesmente cuidando de você mesmo. E aí entra naquele ponto que você falou lá no começo, a longevidade, a saúde. Gabriel, mais uma vez, obrigado. Imagina, Eros. Estou à disposição e vamos juntos. Uma corrida perfeita. Bom aí, uma corrida perfeita.